coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Se ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real.
Glória a Deus, que mensagem! Essa coroa que Jesus usou me fez lembrar uma devocional que eu li essa semana, uma dinâmica que foi feita por uma professora de escola dominical com crianças, e eles fizeram uma coroa, e nessa coroa eles colocaram palitos de dente, cada um significando um dos nossos pecados que feriram Jesus ali na cruz. Isso foi feito na sexta-feira. Obrigado. E isso ficou ali parado até o domingo. No domingo de manhã, quando o grupo se reuniu outra vez, eles retiraram aqueles palitos de dente e substituíram por flores. Porque depois da ressurreição de Jesus, os pecados que o feriram, agora se transformaram em vida, na vida de cada um de nós. Essa é a mensagem que nós temos para transmitir hoje, neste domingo da ressurreição. E eu gostaria de dizer para vocês o que eu gostaria de falar hoje. Preste bem atenção. O que eu quero comunicar para você hoje é isso. Uma realidade parcial de perda e dor pode cegar-nos, a ponto de impedir-nos de ver a realidade completa do propósito de Deus, do propósito de Deus que está em curso. Uma realidade parcial, momentânea, que nós enfrentamos, alguma perda, alguma dor, pode levar-nos a ficar cegos, a não enxergar que existe uma realidade muito maior, completa, em curso, sob o controle de Deus na nossa vida. Nós temos que crer nessa verdade. Eu gostaria que neste domingo da ressurreição, nós voltássemos a mais de 2000 anos atrás, naquele primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. A narrativa é muito interessante, porque aquelas pessoas que estavam ali, estavam experimentando exatamente isso, uma perda, uma dor profunda, uma desilusão, uma decepção muito grande, com a crucificação de Jesus e a morte de Jesus, a quem eles dedicaram suas vidas. Ali em Lucas 24, nós lemos que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Já podem imaginar essa cena? Jesus morreu aos olhos delas, elas viram isso acontecer. A morte foi constatada. O corpo foi envolto em panos e levado para um sepulcro, para uma caverna mortuária de um homem muito rico, e todos viram que ele foi enterrado ali. Uma pedra foi colocada na porta daquele sepulcro. Como a morte de Jesus aconteceu às pressas, antes da festa da Páscoa, no sábado, então não houve tempo para preparar o corpo, como era costume na época de um morto. Então elas decidiram que fariam isso no domingo. Na cabeça delas, Jesus estava morto. Jesus estava morto e tinha acabado para elas. Por isso, quando elas chegam ali, é como se elas estivessem realmente cegas, não conseguiam ver, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Onde está? Nós vimos, colocaram ele aqui. Onde ele está? A narrativa continua
ali em Lucas 24. E um pouco mais adiante, ainda neste domingo, já agora horas avançadas, isso havia acontecido de manhã, aqueles discípulos de Jesus, uma multidão na verdade, que havia ido a Jerusalém para festejar a Páscoa e assistiu toda essa tragédia, interrompendo precocemente a vida do Senhor e Mestre, do Salvador de suas vidas, Jesus. Eles então voltam para casa, cabisbaixos, tristes, desapontados, decepcionados, frustrados, uma dor profunda na alma. A esperança que eles tinham se foi. E o texto diz que naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É isso que eu acabei de falar. Uma realidade parcial de perda e dor pode cegar-nos a ponto de impedir-nos de ver que a realidade completa do propósito de Deus para nós está em curso. O propósito de Deus para a vida daqueles discípulos, para a vida de toda a humanidade, estava em curso. Mesmo que eles não entendessem, mesmo que eles estivessem completamente cegos, a ponto de ter o próprio Jesus do lado deles, com quem eles haviam convivido durante tanto tempo, ouvido os seus ensinamentos, e eles simplesmente não conseguem reconhecer que era Jesus. Já pensaram que coisa terrível isso? Isso pode acontecer conosco também. Você pode ter passado recentemente por alguma perda profunda, alguma dor muito grande, uma perda física, uma enfermidade que trouxe sequelas para você, uma grande perda física que agora o limita. Quem sabe uma perda emocional, a perda de alguém através da morte, a perda de alguém que se separou de você, que se tornou inimigo seu, a perda dos seus bens materiais que se esvaíram e você nem percebeu, você nem tinha mais controle e você perdeu tudo. E agora você está passando por momentos de sofrimento e dor, de escassez, perdas, dores, sofrimentos, decepções, frustrações, que você talvez tenha passado recentemente, esteja passando agora, ou, eventualmente, que você passará. Nós não temos controle do nosso futuro, da nossa história, não sabemos o que vai acontecer, mas todos nós estamos sujeitos a ficar como essas pessoas aqui, perplexas diante das circunstâncias da vida, perdas irreparáveis. E o que normalmente acontece conosco é que nós estamos tão envolvidos com aquela situação que nós não conseguimos mais ver o plano completo de Deus, o propósito completo de Deus para a nossa vida. Nós perdemos totalmente de vista, só conseguimos enxergar aquilo que aconteceu, aquela perda irreparável. E nós ficamos ali, remoendo aquela situação, abatidos, tristes, sem expectativas, sem esperança. Caímos em depressão, perdemos a paz, não conseguimos mais sorrir, não conseguimos mais nos relacionar com as pessoas. Perdemos de vista o propósito de Deus, que é muito maior,
e que continua em curso. Continua em curso. Sabe o que Jesus fez? Foi tentar tirar essa venda dos olhos. A palavra de Deus diz que ele, ao lado desses dois discípulos, ouvindo e perguntando: o que aconteceu, afinal de contas, porque vocês estão assim tão tristes e abatidos? Você não ouviu as notícias? O nosso Senhor, o nosso Mestre, a quem nós seguíamos, foi preso, foi morto, foi crucificado. Sim, as mulheres foram lá no túmulo, disseram que ele não estava mais lá. O boato que corre lá em Jerusalém é que ele ressuscitou, mas nós não vimos. E nós estamos assim, sem rumo agora, perdemos o rumo da vida. Nós tínhamos empenhado tudo que nós tínhamos, tudo que nós esperávamos, todas as nossas expectativas. Nós esperávamos que que esse Jesus, que foi identificado como o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Messias, que provou que realmente era, pelos milagres que fez, pela autoridade com que ele ensinava, pelo poder que ele tinha sobre os espíritos malignos das trevas, libertando tantas pessoas. Nós estávamos colocando todas as nossas esperanças em Jesus, e nós críamos de todo o coração que ele de fato era o Filho de Deus, o Messias, que viria libertar Israel, como os profetas prometeram tantos anos atrás. Essa era a nossa expectativa, mas ele se foi, acabou. Qual a esperança? Vem outro Messias? Nós nem acreditamos mais que possa vir outro Messias. Então, o que Jesus faz? Jesus tenta tirar as vendas dos olhos com as promessas da palavra de Deus. Diz o texto que Jesus então começou pelos profetas, pela lei de Deus, pelos profetas e até pelos salmos, tentando lembrá-los o que ele havia dito para eles enquanto estava com eles aqui. Que o Filho de Deus tinha que passar por tudo que ele passou. Eles não conseguiam mais lembrar disso. Aquilo que Jesus tinha falado, eles nem entendiam muito bem. O que Jesus está falando quando ele diz que vão prendê-lo, vão matá-lo? Que coisa mais estranha. Não é isso que nós esperamos do Filho de Deus, o Rei de Israel, o ungido de Deus. Mas Jesus falou: mas eu falei para vocês, e olha só o que o Antigo Testamento vem falando a meu respeito. Os profetas disseram. Vocês já leram Isaías 53? O profeta está me descrevendo na cruz. Vocês leram a respeito de mim no Salmo 22? O salmista está falando de mim, morrendo por vocês. E ele vai explicando e lembrando todos esses acontecimentos. Mas eles mesmo assim, a cegueira era tanta, porque eles estavam tão focados no problema deles, na perda deles, que eles mesmo assim não conseguem ver. Vocês podem entender isso? Isso já aconteceu com você? Que você está tão envolvido no seu problema, que você já não consegue mais lembrar das promessas da palavra de Deus, de que Deus tem um plano de amor para você, de que Deus o ama, e que a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. É a promessa da palavra de Deus. Eles demoram muito para entender e para enxergar que aquele que havia caminhado 11 quilômetros, isso dá caminhada aí, dá talvez 2 horas, 3 horas de conversa, muita explicação. E Jesus fez como que ia ido adiante, quando eles chegaram na cidadezinha deles de Emaús, na vila deles ali. E Jesus faz que vai continuar o caminho dele. E aqueles homens estão tão impressionados com o conhecimento daquele desconhecido que estava ao seu lado, que eles convidam para que ele passasse a noite lá, na casa deles ali. Já estava escurecendo, convidaram para um jantar, para pernoitar.
E Jesus aceitou de bom grado o convite, porque Jesus queria falar com eles. E é muito interessante que esse é um dos primeiros contatos de Jesus depois da sua ressurreição. E parece que ele escolhe 2 discípulos anônimos. Até o Lucas menciona o nome de um deles, Cleopas. O outro nem se menciona o nome. Mas Cleopas é um nome entre tantos outros nomes. É um nome comum. Como tantos nomes comuns nós temos aqui no Brasil. Antônio, José, João, Luiz, Pedro. Era um nome comum. Interessante que Jesus se deu ao trabalho de conversar com 2 pessoas tão insignificantes, de gastar todo aquele tempo explicando e caminhando com eles, mais do que ele havia gastado com os seus próprios discípulos, os 11 agora, né? Porque Jesus se importa com você, mesmo que você seja um anônimo no meio da multidão. Deus olha para você, Ele conhece você pelo nome, Ele se dedica a você, Ele faz questão de explicar para você o plano que Ele tem para a sua vida. Ele se aproxima de nós, de cada um de nós, no nosso caminho de dor, de desilusão. Ele se aproxima e Ele começa a lembrar-nos das promessas que Ele fez para a nossa vida. E foi isso que aconteceu. E diz o texto lá no versículo 30, que quando estava à mesa com eles, ele então tomou o pão como era bem do seu feitio, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele imediatamente desapareceu da vista deles. Eles olharam perplexos um para o outro. O que aconteceu aqui? O que nós vimos? O que nós conseguimos ver? Era Jesus em carne e osso. Ele andou conosco, conversou conosco, explicou-nos tantas coisas. E eles perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração deles estava queimando. Eles perceberam que havia algo diferente. Mesmo assim, eles demoraram tanto para entender e crer e ver. Eu não sei pelo que você está passando, pelo que você já passou, pelo que você vai passar. Mas Jesus vem ao seu encontro, no caminho da sua vida, para ajudá-lo a tirar essa venda do seu olho, para que você enxergue que existe uma realidade muito maior, uma realidade completa que Deus está realizando, que está em curso na sua vida, na vida da sua igreja, na vida da humanidade. E que este problema pontual que você está passando, isso faz parte do propósito de Deus. Não havia atalho para Jesus. Jesus tinha que passar pelo que Ele passou. E graças a Deus porque Ele passou. Porque ali na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados. Ele pagou uma dívida que nós não podíamos pagar. Isso eles não estavam entendendo, mas era necessário. Eventualmente será necessário você passar por uma experiência de perda, de dor. Mas eu quero lembrá-lo o que é que dizem as Escrituras. Aliás, quando isso acontece, Jesus vai nos levar para as Escrituras, para as verdades reveladas na palavra de Deus. Quando você passar por um problema, não fuja da Bíblia, corra para a Bíblia, leia a Bíblia, faça questão de procurar os textos
que dão esperança para você, que falam das promessas de Deus para você. Uma delas, e provavelmente a maior delas, que eu quero lembrá-lo agora. Veja o que Jesus disse, antes de partir. Ele disse, olha, mesmo que os discípulos não tenham entendido, olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar no terceiro dia, e eu vou subir ao céu, ao encontro do meu Pai, para sentar à direita dele. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Paráclito, aquele que se coloca ao lado de todos vocês, que se colocará ao lado, esse é o significado da palavra. Alguém que vem ao lado de cada um de nós para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, você que creu em Jesus, que entregou sua vida para Jesus. Esta é a promessa da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus está com você. O Espírito Santo de Deus te dá poder para enfrentar toda e qualquer experiência. Mesmo que isso signifique eventualmente uma dor, mesmo que isso signifique uma perda, mesmo que isso signifique um não livramento, porque isso pode acontecer também conosco. Pode acontecer de Deus não nos livrar de uma determinada situação, de permitir que nós passemos por uma situação difícil. Pode acontecer, mas o Espírito Santo de Deus está em você. O poder do Espírito o acompanhará, fortalecendo o seu ânimo, dando-lhe paz ao coração, a certeza de que você não está sozinho, que você conta com o poder de Deus para enfrentar aquela situação. Este é o poder da ressurreição. Aquelas pessoas precisavam crer nisso. Você precisa crer nisso hoje, neste domingo que nós separamos para celebrar a ressurreição de Jesus. Hoje nós temos a mesa posta, vamos participar da ceia do Senhor. O dia da ceia foi um dia de muita tristeza, foi um dia de um ambiente, de uma atmosfera soturna. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e ele tomou o pão, partiu, deu para cada um deles, agradeceu, pegou o cálice, encheu de vinho, repartiu com os seus discípulos. Mas ele diz uma coisa, que eu gostaria de lembrá-los. Ele diz assim: eu lhes digo, que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira com vocês, como estou fazendo agora, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. É a palavra de Deus. Jesus celebrou uma ceia com seus primeiros discípulos, e ele nunca mais celebrou com nenhum dos seus discípulos. Ele agora está lá ao lado do Pai. Mas ele deixou uma promessa com aqueles 12, e essa promessa continua válida para nós hoje, mais de 2000 anos depois. A promessa de que ele vai sentar conosco na mesa, ele vai pegar o pão, vai parti-lo, vai dar graças a Deus pelo que ele realizou por nós na cruz. Ele vai tomar o cálice e ele vai beber conosco, vai repartir conosco, e nós estaremos com ele para todo sempre. A obra de Deus, a realidade da obra de Deus que ele está realizando ao longo dos anos, dos séculos, um dia se completará, e nós estaremos lá, vendo passado toda a história da humanidade, inclusive aquele pontinho, a nossa história,
de 30 anos, de 50 anos, de 60, 70, 80, 90 anos, em que seguimos Jesus, que cremos nele, que vivemos para ele, que testemunhamos dele, nós vamos olhar tudo para trás e falar: agora faz sentido, pelo que eu passei naquela ocasião, aquela perda que me deixou tão para baixo, agora faz sentido. Você vai sentar à mesa com Jesus, não perca isso de vista, não deixe que uma realidade parcial que você está passando cegue os seus olhos, que você não possa ver o plano que Jesus tem para a sua vida e que Ele vai completar até o dia que Ele vier nos buscar. É assim que eu gostaria de convidar você para participar da ceia do Senhor hoje. Vamos orar. Querido Jesus, estamos falando com o Senhor agora, em plena convicção de que o Senhor está vivo, ao lado do Pai, intercedendo por nós. O Senhor passou pelo que passou, deixou todos os seus discípulos perplexos e cegos, mas o Senhor também abriu os olhos deles, e o Senhor está abrindo os nossos olhos. Abra os nossos olhos, para vermos as realidades espirituais, para não ficarmos tão envolvidos com os nossos problemas, mas levarmos os nossos problemas até as tuas mãos e dizemos: Senhor, ajuda-me a passar por isso. Espírito Santo de Deus, fortalece o meu interior, dá-me alegria, dá-me paz. Ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos um propósito muito maior que o Senhor tem para nós. É o que eu peço e oro e agradeço, e peço agora que, ao participarmos da ceia do Senhor, nós estejamos com o nosso coração muito grato, porque o Senhor se permitiu passar pelo que passou, por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém.